Boa noite, queridos. Que a santa, gloriosa paz, o amor e a graça de nosso Deus seja sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Abra a tua Bíblia, no texto que a gente vai meditar aqui hoje. Está no Velho Testamento, está no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por cada vida presente aqui hoje. Senhor, eu quero me colocar inteiramente nas tuas mãos, para que o Senhor faça o que o Senhor desejar aqui hoje. O teu Espírito tem total liberdade, Senhor, para agir, para convencer, para falar ao coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, Senhor, desça sobre nós a tua bênção, a tua paz e o teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre Davi, né, é algo assim muito tremendo, porque, além de eu gostar muito, né, Davi é um dos personagens assim mais incríveis, né, mais proeminentes, né, Davi figura entre os maiores da história da Bíblia, né? Tudo isso por causa do caráter de Davi, por causa do que Davi tinha no coração dele com relação a Deus, por causa do seu amor para com Deus, por causa da sua fidelidade para com Deus, por causa também dos seus pecados terríveis, por causa da sua fragilidade como pai, por causa da sua fraqueza em conduzir a sua casa. Tudo isso a Bíblia não esconde de Davi. E isso torna ele uma grande figura que tem muito a nos ensinar, a passar para nós algumas coisas. E eu estava lendo esses dias, há uns dias atrás, esse texto, e para a minha vida, eu estava lendo isso para a minha vida. E devido ao momento que eu passo, enfim, e eu me deparei com esse texto. E aí um dia o pastor me ligou e falou que eu estaria convocado e alistado para esse momento. Aí eu falei: já entendi, Senhor, já entendi a missão. Então, nós vemos aqui que Davi, esse homem que eu acabei de falar, tão importante, um homem segundo o coração de Deus, se encontrava nesse momento aqui, numa situação bem difícil. Esse Davi, nesse momento aqui, ele não era um grande rei, ele não era um homem de muitas posses,
ele não era um homem de grandes exércitos, mas Davi era um fugitivo. Nesse momento aqui, Davi se encontrava em tremendo conflito. E que conflito era esse? Por que esse conflito, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? E entender que o povo de Israel não tinha um rei. E eles clamavam por um rei. Eles queriam ter um rei sobre eles, né? E aí Deus convoca o profeta Samuel e manda que ele unja Saul como rei de Israel, o rei que o povo pediu. Saul, a Bíblia diz que Saul tinha boa aparência, que Saul era alto, que Saul sobressaía sobre os demais, seus ombros eram largos, enfim, Saul era o que podemos chamar hoje de o rei ideal, né? O rei que o povo queria. E Saul foi ungido rei de Israel e governou. Só que Saul, ele foi um grande rei, com grande poder militar. Só que ele tinha um grande defeito. Ele não conseguia se sujeitar à vontade de Deus. E por isso, Deus o rejeitou. O reinado de Saul foi rejeitado perante Deus. Deus fala com Samuel: Samuel, eu já rejeitei a Saul. E já tenho um novo rei para mim. E manda o profeta Samuel à casa de Jessé, que lá ele iria ungir o novo rei de Israel. Samuel vai à casa de Jessé, Jessé faz passar todos os seus filhos perante o profeta, e quando os filhos acabam, o profeta pergunta: não tem mais nenhum? E ele diz: tem um que está lá atrás, está apacentando as ovelhas, é o menor de todos. Então chama ele. Quando aquele menino entra, Deus diz ao profeta: é esse o homem, pode ungir. Samuel unge a Davi, e a partir daquele momento, nós tínhamos um rei rejeitado, um rei que já estava deposto, mas ainda reinava, e um novo rei ungido que não tinha trono. E aí, como Saul já tinha sido rejeitado, a Bíblia diz que foi enviado um espírito maligno para o atormentar, né? E quando esse espírito maligno atormentava a Saul, os mais próximos de Saul falaram de Davi: tem um moço que ele é arpista, ele toca a harpa, e quando ele tocar, esses espíritos malignos vão sair de você. Então Saul imediatamente manda chamar Davi, e é isso que acontece. Davi tocava e Saul ficava mais calmo, Saul ficava mais light, né? Saul ficava tranquilão. E nisso foi crescendo um apreço de Saul por Davi. Era realmente uma relação assim paternal, né? Davi tocava a sua harpa e acalmava o rei. A Bíblia diz que Davi tornou-se no fiel escudeiro de Saul. Saul gostava muito dele. Está escrito lá no capítulo 16, você pode olhar depois. A Bíblia diz que Saul gostava muito dele. Só que aconteceu uma coisa, sempre acontece alguma coisa, né? Sempre tem um momento na nossa vida que alguma coisa acontece, onde muda tudo. Existiam muitas batalhas. E em uma dessas, contra os filisteus, a Bíblia diz que tinha um homem, um gigante muito grande, a história é muito conhecida, toda criança conhece isso. E esse filisteu, esse homem, a Bíblia diz que ele tinha 3 metros de altura, ele afrontou o povo, dizendo que não tinha homem ali para enfrentar ele. E Jessé manda Davi levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha. Davi escuta isso e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele. Isso chega ao ouvido de Saul. E Saul: rapaz, você é só um menino, como é que você vai enfrentar esse homem desse tamanho? Eu vou, porque Deus me livrou do urso, do leão, ele certamente vai me livrar das mãos desse incircunciso. E eles botam a armadura em Davi, Davi não consegue nem andar, porque Davi era baixinho, diferente de Saul.
E Davi tira aquela armadura e vai do jeito que ele é, na sua essência. Davi dá uma pedrada na cabeça do gigante, ele cai, Davi corta a sua cabeça e Davi venceu aquele gigante. E aí começaram os problemas de Davi. Deveria ser o contrário, né? Depois de uma grande vitória como essa, a vida de Davi deveria ter melhorado e muito, né? Mas não, foi o contrário. Tudo, deu ruim em tudo. Porque quando Davi mata Golias, nessa altura, a fama de Davi já tinha corrido por grande extensão de território, e tinha um cântico que as mulheres cantavam para Davi, dizendo que Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E elas cantavam isso, e isso chegou até o ouvido de Saul, e provocou a ira e a inveja do rei. O grande rei, o grande militar, o homem que matava milhares, estava agora querendo matar Davi. E Davi já tinha a promessa de ser rei de Israel. Só que nisso, Davi teve duas ajudas muito importantes. O rei queria matar ele, a qualquer custo. Era a missão de Saul matar Davi. Que seria muito fácil, né? Ele era o rei, ele tinha o exército a seu favor. Mas Jonatas, que era filho de Saul, ficou muito amigo de Davi. Davi era amigo do filho do rei. Diga, Davi era amigo do filho do rei, diga. E a mulher de Davi, que era filha de Saul, também ajuda ele a fugir. E Davi sai em fuga. E nessa fuga, Davi vai para uma cidade chamada Nob, onde ele encontra um sacerdote. Lá ele mente para o sacerdote, come o pão da propiciação, come o pão sagrado, porque para Davi, pão era só pão. E ele come aquele pão e pega a espada de Golias, que estava guardada lá com eles, e vai para uma outra cidade. Aí olha a ideia de Davi. Davi vai para a terra dos filisteus, uma cidade chamada Gate, que era justamente a cidade do Golias. Ele vai para lá para quê? Para procurar um refúgio, para procurar um lugar seguro, né? Olha que ideia maluca. Ele mata o gigante e vai para a terra do gigante pedir socorro. Porque na cabeça dele ele pensava, eles são inimigos de Saul. Então, se eu me apresentar lá, como também dizendo que Saul quer me matar, certamente eles vão me dar asilo, né? Eles vão me deixar eu morar com eles. Só que quando ele chega lá, o que acontece? Os homens daquela cidade olham para ele e falam, não é esse o Davi, a qual as mulheres cantam que Saul matou os milhares e Davi seus 10 milhares? Quando Davi ouve isso, ele fica com muito medo. Ele fica tão amedrontado, tão aterrorizado, com a possibilidade de morrer nas mãos daquele rei filisteu, que Davi se finge de louco. A Bíblia diz que Davi babava, grunhia e arranhava as portas. Tamanho era o desespero de Davi. Tamanho era a aflição de Davi. E aí, levam Davi, como sendo Davi, porque os homens conheceram a ele, levam para o rei, e o rei diz, é esse o Davi que vocês estão me falando? O grande Davi, o rei de Israel, é esse aí? Eu já não tenho louco suficiente aqui no meu reino? E vocês me trazem mais esse? Davi babava, a Bíblia diz que a baba escorria pela barba. E eles colocam Davi dali para fora. E o rei manda, tirem ele da minha presença. Tire esse louco da minha presença. E Davi pôde respirar aliviado, né? Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente está em fuga, né? Alguns dos nossos estratagemas, algumas das nossas estratégias podem não dar certo e podem causar grande prejuízo para a gente. Ele deu sorte.
Ele deu sorte nessa, porque o rei poderia ter matado ele ali. E Davi, depois disso, se refugia numa caverna. Ou seja, o homem que tinha uma vida boa, que estava tranquilão, era genro do rei, era como se fosse um filho do rei, e agora era um fugitivo, vivendo em cavernas, escondido, morrendo de medo de morrer. E para a gente entender como é que estava a alma de Davi, como é que estava o interior de Davi, quando isso aconteceu, eu quero ler com você aqui, não precisa abrir não, vou ler com você o Salmo 142, que é atribuído a Davi nesse momento aqui. Ele diz assim, ó: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizestes esse bem. Ou seja, Davi era um homem demasiadamente angustiado. Davi se encontrava numa caverna, fugitivo, morrendo de medo de morrer. E o que isso traz para nós? O que essa mensagem, o que essa palavra desse homem tão poderoso, que tinha uma vida tão agradável, e agora se encontrava nessa situação? Essas cavernas, adulão quer dizer refúgio, lugar de refúgio, né? É um complexo de cavernas que fica no Vale de Elá, que fica situado a mais ou menos 20 quilômetros de Belém, né? E lá Davi encontrou refúgio. Aí eu quero trazer para a gente o seguinte, que para Davi, Adulão, as cavernas de Adulão, eram um lugar de medo, era um lugar de fuga, mas também era um lugar de aprendizado, era um lugar de treinamento, uma academia de valentes, de reis e de valentes, era um lugar de reconciliação e restabelecimento, um lugar de renovação de mente, reorganização de valores e um lugar de sair da superficialidade. Porque Davi, quando ele busca esse refúgio, ele estava simplesmente procurando um lugar para se esconder. Se tivesse um buraco para ele se enfiar na terra, ele ia se enfiar nele, porque ele estava morrendo de medo. E o rei poderia matar ele realmente. Só que o que acontece aí, quando ele entra na caverna? As primeiras pessoas que vão encontrar Davi são os seus familiares. Como a gente leu, os primeiros que se juntaram a Davi foram seu pai, sua mãe e seus irmãos, né? Porque certamente Saul mataria seus pais também. Porque Saul, procurando Davi, ele bateu lá naquele sacerdote que deu pão a ele, porque um dos homens de Saul viu e falou para Saul, e ele teve lá e perguntou, vocês ajudaram a Davi? E eles confirmaram que ajudaram a Davi. Saul matou o sacerdote e matou mais 80 sacerdotes. Ou seja, Saul certamente mataria a família de Davi também. E aí eles procuraram a Davi, porque eles reconheceram em Davi que seria um lugar seguro e reconheceram também a promessa de Deus na vida de Davi. Davi era menosprezado pelos seus irmãos. Seus irmãos mais velhos menosprezavam a Davi. Certa vez, quando Davi foi levar comida para os seus irmãos, antes da batalha com Golias, seu irmão mais velho pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Você é mexeriqueiro, você tem um coração ruim. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Você é presunçoso.
Está escrito lá no capítulo 17, você vai encontrar isso lá. Ou seja, existiam coisas não resolvidas na família de Davi. Existiam coisas mal resolvidas na família de Davi. E eu quero dizer para você hoje, você que está aqui me ouvindo hoje, que assim como na família de Davi existiam coisas mal resolvidas, e no pior momento de Davi, no momento mais difícil da vida dele, a família dele vai até ele, procura ele. Porque, querido, existem coisas na nossa vida que não são resolvidas de imediato. Elas não se resolvem de imediato. Alguns problemas acontecem na nossa vida e que muitas das vezes aquilo vai se arrastando, e ninguém toma uma atitude, ninguém toma uma direção para resolver determinado tipo de conflito na família, determinado tipo de briga, de alguma coisa que acontece, um menospreza o outro, um se acha menor que o outro, um se acha maior do que o outro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que nessa caverna que você se encontra, se existe alguma coisa assim na tua vida, vai chegar o momento certo em que Deus vai resolver isso. Vai chegar o momento certo em que essas coisas vão ser resolvidas, porque essas coisas demandam tempo, às vezes tem um processo. E Deus sempre prepara um tempo de reconciliação, onde os seus, eles verão em você que você tem uma palavra, que você tem uma promessa, que você tem algo diferente. E eles vão até você. E vai haver reconciliação. E nessa caverna também se junta a Davi um pessoal muito legal, muito interessante. A Bíblia diz que a Davi se juntaram os piores homens. Vamos ler aqui de novo. Quem eram os homens que se juntaram a Davi? Só gente boa. Aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. E se juntaram a Davi todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Meu Deus. Davi já estava numa pindaíba, Davi já estava numa situação terrível, e olha quem se junta a ele. Os piores homens. Davi, irmãos, Davi precisava de quê? O que Davi precisava nesse momento? Davi precisava de homens que pudessem ajudar ele em alguma coisa, homens que tivessem posses, homens ricos, homens com influência, guerreiros de verdade, animados, guerreiros imbuídos em batalhar, em guerrear, mas não. O que Deus envia para Davi é totalmente ao contrário. Deus manda para ele o que havia de pior naquele momento. E assim acontece com a gente às vezes. Davi, ele foi para a caverna, achou que ia ficar num lugar seguro e só. Mas Deus envia para ele os piores, e que estavam em situação pior do que a dele. Para que isso? Por que Deus faz isso? Por que acontece isso? Porque, querida, aquela caverna, aquele lugar ali que Davi entrou, aquele lugar de refúgio, aquele lugar secreto ali, ele ia ser a força impulsionadora de Davi, que ia jogar Davi aonde Deus queria que Davi estivesse. Porque não foi o Senhor que mandou Davi ir para a caverna. Davi foi porque ele quis. Porque ele achou que seria uma boa estratégia. E Deus manda os piores homens para ele. Isso acontece com a gente. Quando a gente está nas piores situações, quando a gente está no mais profundo das nossas cavernas, né? Parece que Deus só envia para nós mais problema. Parece que só envia para a gente aqueles mais problemáticos. Aqueles que têm mais problemas do que nós. E aí, né, a gente pergunta, por que isso? E qual a atitude que eu e você, a gente tem diante disso? O que a gente faz?
A grande diferença, o grande diferencial disso tudo vai ser o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com isso que está sendo enviado a mim nesse momento tão ruim da minha vida, nesse momento tão difícil que eu estou vivendo. O que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Como você vai trabalhar isso na tua vida? Você já está mal. E tudo coopera para que você fique pior ainda. Nessa caverna, que agora não estava só Davi, estava a sua família e esses homens, agora não era um só com medo, né, de morrer. Todos eles tinham medo de morrer. Todos eles. Todos eles estavam morrendo de medo de Saul, porque Saul podia matar todos, com certeza, e rápido. E aí Deus reúne esses homens todos. A Bíblia diz que Davi se fez líder deles, e eram com ele uns 400 homens. Ali naquela caverna, Deus ia tratar com o medo de cada um deles. Deus ia tratar com cada homem desse, com cada problema desse, Deus ia tratar com cada um em particular. Porque quando o Senhor ele nos põe em cavernas, quando a gente se encontra em cavernas, com certeza Ele está buscando nos aperfeiçoar. Ele está buscando aperfeiçoar a minha vida. Para quê? Para o algo maior que Ele tem para mim. E eu insisto em estar encavernado. E eu insisto em me esconder em cavernas. E eu insisto em nutrir o meu orgulho, a minha soberba, a minha vanglória. E isso tudo precisa ser retirado da nossa vida. E é nesses momentos que Deus usa essas coisas para poder retirar, para poder peneirar e retirar tudo isso da nossa vida. Para que, posteriormente, quando a gente saia da caverna, quando a gente saia desse lugar aparentemente seguro, a gente tenha em mente que o Senhor fez todas as coisas e que nós estamos aptos a assumir de verdade o que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer. E o que isso tudo aponta para nós? O que isso tudo diz para nós? Isso aponta que quando a gente está em situações de caos, Deus sempre vai enviar pessoas para você. Mas isso não quer dizer que vai enviar pessoas para te ajudar, para te tirar do sufoco, para te dar aquela mão, para te levantar. Muitas das vezes, essas pessoas vão ser enviadas a você para você ajudar elas. Para você dar de você o que você tem recebido de Deus, mas você insiste em estar encavernado. Você insiste em estar escondido. Então Deus vai enviar essas pessoas para você, para que você passe o que você tem de você. Davi, queridos, Davi era um homem riquíssimo em intimidade com Deus. Davi conhecia o Senhor. Davi tinha o caráter de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi conhecia o Senhor no profundo. E ele podia passar isso para aqueles homens. Ele podia ensinar para aqueles homens tudo o que ele sabia. E assim acontece com a gente. Porque com certeza você tem algo de Deus dentro de você. Que você pode passar para as pessoas. Que você pode ajudar alguém. E o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Queridos, aqueles homens podiam ir em qualquer lugar. Eles estavam angustiados, endividados. Quem era endividado antigamente tinha que ser vendido como escravo. Eles estavam em aperto. Eles podiam ir para qualquer lugar. Mas eles foram justamente procurar Davi. Porque eles sabiam que Davi tinha alguma coisa diferente. Que Davi tinha uma promessa. Eles sabiam disso. E eles estavam dispostos a aprender com Davi. Porque o contrário também acontece. Quando nós estamos do outro lado, quando nós estamos em aperto, quando nós estamos endividados, quando o nosso espírito está angustiado, ao invés da gente procurar em alguém ajuda, ao invés da gente procurar em alguém que possa trazer algo de bom para a gente vai para o lado oposto.
porque o nosso coração duro, a nossa não disposição em aprender, o nosso coração não ensinável, não nos deixa seguir para o lado onde Deus está nos mandando. Porque as tribulações vão acontecer, queridos. As lutas vão acontecer sempre, não vão parar nunca, só quando você morrer. E a Bíblia diz que Davi se fez líder deles. Davi poderia ter muito bem dito a eles: gente, o que vocês querem comigo? Eu estou numa tribulação terrível. O rei quer me matar a qualquer custo. Vão embora, senão vocês vão morrer também. O que vocês querem comigo? Eu não tenho nada para dar para vocês. Eu estou angustiado. Mas não. Davi recebe aqueles homens e se faz líder deles. Ou seja, Davi começa a mentorear aqueles homens. E o que Deus faz com Davi é enviar a ele esses homens os quais ele devia conviver com eles, tratar com eles ali diariamente. As cavernas de Adulão é um complexo de cavernas, né, que até hoje, né, os arqueólogos ainda não descobriram a quantidade de galerias que ali tem. Ou seja, então comportava muito bem essa quantidade de pessoas. Mas aí Deus envia esses homens para Davi conviver com eles e retirar deles o que havia de melhor neles. E eles nem sabiam. Tem gente, queridos, que está em aperto, que está com o espírito angustiado, que está endividado, mas que tem um valor tremendo dentro deles e eles nem sabem disso. E a função de descobrir isso, de tirar isso dessas pessoas, é nossa. Porque nós temos a palavra. Nós temos o mandamento. E o que nós estamos fazendo? Cada vez se enfiando mais em cavernas. Cada vez olhando mais para a gente, se enfiando cada vez mais fundo em cavernas. Só que não adianta fugir de Deus. Ele vai te achar. Ele vai te descobrir. E quanto mais a gente foge, pior fica. E em todo o tempo de caverna de Davi, Davi cresce e proporciona crescimento àqueles homens. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter enviado, sim, homens prontos para Davi. Deus poderia ter enviado a eles homens guerreiros, valentes, fortes, poderosos, que poderiam tirar Davi daquela situação. Mas Deus enviou totalmente o contrário. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de nada pronto. Deus não gosta de nada pronto. Se você acha que você está pronto, não está. Deus é o olheiro. Ele quebra o vaso e faz de novo. Ele não usa nada que já está pronto. Ele gosta de fazer. Ele gosta de pegar e aprontar. Ele gosta de, com as próprias mãos, modelar. É assim que ele faz. Mas Adulão, as cavernas de Adulão, eram um lugar de passagem. Não podia ser a moradia definitiva de Davi. Não foi para isso que Deus chamou a Davi. Não foi para isso que Deus ungiu a Davi. E não foi para isso que Deus nos chamou. Para que a gente fique encavernado, para que a gente fique trancafiado em cavernas. Não foi para isso. Deus nos chamou para algo maior. Deus nos chamou para que a gente vá e dê fruto. E muito fruto. E dessa forma, o profeta manda Davi sair da caverna. E Davi sai dessa caverna. E quando Davi sai dessa caverna, ele sai efetivamente para assumir o seu reino. Às vezes, queridos, Deus nos coloca em cavernas para tratar a gente e para impulsionar a gente, para colocar uma mola bem esticada atrás da gente e soltar, para que a gente vá para onde Ele quer que a gente, para onde Ele intencionou que nós estaríamos. Mas nós adotamos uma postura procrastinadora, ou seja, aquilo que vai deixando para depois,
sempre vai deixando para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu vejo, amanhã eu oro, amanhã eu falo, amanhã eu vou lá, amanhã eu dou, amanhã eu faço, enfim. A gente vai procrastinando, procrastinando, e o tempo vai passando, e a gente não executa nada. Nada, nada, nada. Porque o que nos segura dentro das nossas cavernas é o medo. O medo nos segura, nos aprisiona dentro de nossas cavernas interiores. Não nos deixa, não deixa a gente sair. Davi estava com medo, e os homens estavam com ele também. Mas Deus tratou com todos eles. Deus tratou no medo de cada um e libertou cada um dos seus medos. A gente precisa ser treinado para que no tempo certo possamos receber de Deus aquilo que Ele tem prometido para nós. Aqueles homens, queridos, se juntaram a Davi. Eles estavam totalmente sem horizonte. Não tinham perspectiva nenhuma. Sem ânimo nenhum. Mas Deus transforma aqueles homens no exército de Davi. Aqueles homens ali, os atribulados, os endividados, os angustiados, os em aperto, e toda aquela escória que estava ali com Davi, que não prestava para nada, se tornam homens de valor, porque Davi transmitiu para eles o que ele tinha. Davi transmitiu para aqueles homens tudo que estava dentro dele. Tudo que ardia dentro dele, Davi transmitiu àqueles homens. E eles se transformaram em homens de valor. Eles se transformaram em guerreiros no exército mais poderoso de Israel. Disse desse exército que era como um exército invencível. Quem iria dizer que esses homens aqui, os amargurados de espírito, os endividados, os homens em aperto, iriam se tornar no grande exército de Davi? Quem? Ninguém. Ninguém iria dizer isso. E você quer ver o tamanho no que esses homens se tornaram? Tem alguns exemplos na Bíblia aqui, eu gostaria de ler com você. Fica lá em 2 Samuel, no capítulo 23, que fala um pouquinho desses homens. Olha os amargurados aqui. Olha aqui os angustiados, os homens em aperto. Olha aqui, ó. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, é um bom nome para menino aí, gente. Quem vai engravidar aí, ó, um excelente nome, hein? O principal de 3, este braniu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. O camarada matou 800 homens de uma vez, sozinho. Depois dele, Eleazar, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando se já havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ela ficar agarrada na espada. Ou seja, o camarada teve cãibra na mão, segurando a espada, mas ele não largava, enquanto ele não matou todo o exército contrário. Aí você diz assim, esse homem era lá o atribulado, o angustiado, o amargurado de espírito? Também tem um outro que com certeza a gente conhece, né? Que é aquele lá do campo de lentilhas, Samar. Quando os filisteus vêm para tomar um simples campo de lentilha, ele se coloca no meio deles e defende aquele campo, porque aquilo era a sua herança. Ou seja, quando que um homem atribulado, quando que um homem angustiado vai querer defender um simples campo de lentilha? Mas porque aquele homem se tornou em um homem de valor. No capítulo 23, ali, a partir do versículo 8, você vai poder ler os feitos dos guerreiros de Davi, em que eles se tornaram, no que esse exército se tornou. E a gente? O que a gente faz com isso?
como é que a gente fica? Dentro das nossas cavernas? Para sempre? O que a gente faz com as pessoas que são enviadas a nós, com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente aparentemente não tem valor nenhum para a gente, não pode trazer nenhum benefício para nós? O que a gente faz com eles? Despreza, manda embora? Ou a gente pode passar alguma coisa de Deus para eles? Ou a gente pode passar um pouco do nosso interior para eles? Ou será que você não tem nada no seu interior? Não, com certeza tem. Com certeza você tem. Algo de valor que você pode transmitir. E você não faz. Eu não faço. A gente não faz. A gente prefere ficar dentro do nosso mundo, das nossas cavernas, esperando o tempo passar. E aí sabe o que vai acontecer? Você nunca vai sair da caverna. Você vai morrer sempre no si. Ah, se eu fizesse. Ah, se eu fosse. Ah, se o pastor fizesse isso para mim. Ah, se. Se. E o tempo vai passar e você não vai fazer nada. Porque o medo te aprisiona. Nessa noite, queridos, isso foi uma palavra de Deus para a minha vida. No momento atual qual eu vivo, eu estava buscando uma palavra um dia desse e esse texto me saltou aos olhos. E eu comecei a ler e comecei a entender algumas coisas. E o meu convite nessa noite é para que a gente, mesmo dentro dos nossos problemas, que como eu falei, os problemas nunca vão terminar. Não espere seus problemas passarem para você fazer alguma coisa, para você levantar, para você tomar uma atitude, para você agir de alguma forma. Não espere, porque eles nunca vão acabar. E se você continuar nessa posição, eles só vão se agravar sobre você até o momento que você vai ser soterrado por eles. Então, o meu convite nessa noite é para que a gente lance fora todo o medo e a gente saia dessas cavernas, de uma vez por todas. Porque hoje o profeta diz a vocês: saiam das suas cavernas. Saiam de dentro das cavernas. Então, o meu convite nessa noite, queridos, é isso. Simples assim. Para que a gente, mesmo dentro dos nossos problemas, a gente não abandone o real propósito para o qual nós fomos chamados, que é ser sal e luz nesse mundo de trevas. Para que a gente não abandone isso. Para que todos aqueles que se acheguem a nós possam sair de alguma forma diferente. Eu sei que o trabalho é duro, pastora. É duro. Muito duro. Você pode se ver, às vezes, como Davi, em meio aos inúteis. Mas eu tenho certeza que lá na frente, quando um desses, se tornar em um valente, vai ser porque você deu o que estava dentro de você. E assim acontece com a gente. E isso, querido, eu garanto para você, que quando a gente começar a sair das nossas cavernas, começar a assumir os papéis que nos foram dados por Deus, você vai ver que os seus problemas vão se tornar meros. Seus problemas vão começar a desaparecer diante de você. Eles vão deixar de ter tanta notoriedade. Porque assim como Davi, que escolheu ir para a caverna, esse lugar que você está hoje, pode buscar aí na sua mente, se não foi você que buscou estar nele. Se não foi você que entrou nessa caverna. Se não foi você que se colocou nesse lugar de esconderijo. Então, o meu convite é esse.
para que a gente saia da caverna. Que embaixo da ordem do profeta, que a gente saia da caverna e possa seguir o real propósito das nossas vidas. Porque isso vai servir de alimento para nós, vai nos fortalecer e nos colocar cada vez mais próximos da boa e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos?